Eu converso agora com o capixaba Armin Brau. O Armin, gente, ele é diretor do Departamento de Preparação e Socorro da Defesa Civil Nacional e é o chefe da Missão Humanitária Brasileira na Venezuela. Armin, bom dia. Consegue nos ouvir bem por aí? Bom dia, escuto bem. Me conta um pouquinho aí dessa situação, onde você está agora, como é que é esse trabalho ainda de resgate? A gente está aqui no litoral norte da Venezuela, a gente está na cidade de Carabalheda. É uma das regiões bem afetadas aqui, e a gente está com uma base montada. Na verdade são vários países, é um esforço muito grande, vieram para cá pelo menos 28 países de maneira organizada, com mais de 60 equipes de busca e resgate. A gente, nos primeiros momentos que a gente chegou aqui, nosso objetivo principal era adentrar os escombros do terremoto para encontrar pessoas com vida, junto com essas outras equipes internacionais coordenados, trabalhando em conjunto com outros países e com o próprio país aqui, com a Venezuela. Mas a gente já está num período onde cada vez menos a gente tem chamadas de possíveis pessoas com vida, e então a gente continua apoiando ainda nessa fase, mas também o Brasil tem outros apoios e outras ajudas aqui. A gente está com o Hospital de Campanha da Marinha, que está operando aqui. Esse hospital ele já está com muitos atendimentos, né? Além das pessoas que foram afetadas pelo desastre, algumas pessoas que também têm necessidade de atendimento, visto que unidades de saúde, hospitais também foram afetados na região. A gente está doando purificadores, medicamentos, vacinas, então é um grande esforço do Brasil tentando trazer alívio para a população da Venezuela. A gente teve o caso daquela menina, Armin, né, que relatou aí que ela sobreviveu por 32 horas à espera do socorro, com ketchup, sim, com queijo, com o que ela tinha em mãos, né? Sim. Sim, isso é uma característica dos terremotos, né? O colapso de estruturas, ele causa a morte de muitas pessoas, mas em alguns casos ele cria o que a gente chama aqui de espaços vitais, que são ou células de sobrevivência, né? São espaços onde a pessoa tem acesso, e se ela tem acesso a alguma coisa, algum tipo de alimento, água, às vezes até água da chuva que escorre pelas paredes, então ela consegue sobreviver um tempo maior, né? Então a gente tem essa esperança ainda, apesar de ter pouquíssimas possibilidades de chamadas, né, de pessoas, de alguém que está na região que disse que escutou, mas ainda assim há essa possibilidade, apesar de bastante remota, mas ainda há. Então, Armin, essas chamadas, elas acontecem exclusivamente com a pessoa realmente gritando socorro, porque elas não têm telefone celular embaixo dos escombros, nenhuma outra forma de pedir socorro? Acontece de várias formas, né? Às vezes um familiar que está buscando, escuta alguém falando. A questão de ligações, no começo houve relatos disso, né? De pessoas que estavam presas nos escombros e ligaram e orientaram as buscas, né? Então tudo isso entra nas equipes, então é uma coordenação que é feita. É como se fosse a nossa lida do dia a dia aí do trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Alguém de alguma forma chega numa central de atendimento, né? E aqui não é bem uma central, é uma coordenação, uma equipe, mas também tem as pessoas que chegam diretamente, né? E eu falo isso porque eu sou bombeiro aí do Espírito Santo, trabalho no governo federal, mas a minha grande parte da minha atuação aí foi no Corpo de Bombeiros do Estado, e então a gente é mais ou menos parecido com isso. A pessoa faz o chamado, são designadas as equipes, elas vão lá e fazem as operações. Armin, e o cenário, assim, né, de destruição? Que chances a Venezuela tem de conseguir recuperar isso e reconstruir a curto prazo? A reconstrução é algo que vai demorar bastante, por algumas situações. Esse cenário aqui, descrevendo para quem está nos ouvindo, é um litoral, é uma faixa de, vamos dizer assim, de aterro, só que é um aterro que foi feito naturalmente, e ele fica no pé de uma montanha. Então, entre a faixa de mar e a montanha, é uma montanha bastante íngreme, é uma cadeia de montanhas bastante íngreme, você tem algo variando entre 100 metros e 1 quilômetro de largura, né? E esse local, na verdade, é um solo bastante pouco compactado, com a água que você tem na parte mais baixa, né? Então, você tinha muitos edifícios aqui, eles são muito bem construídos, né? Com uma estrutura de engenharia bastante robusta, mas o movimento foi muito forte e esses edifícios eles caíram. Então,
isso precisa ser avaliado, se nessa área aqui também vai ser, como e o que vai ser reconstruído aqui, porque é uma faixa de destruição muito grande, muitos prédios afetados, lá da nossa base, onde nós estamos, quando a gente olha em volta, você vê ou prédios destruídos ou prédios que não habitam ninguém. Então, cerca de 15, 20 prédios que a gente olha no nosso entorno, a gente vê que eles estão, todos os prédios no nosso entorno, eles estão desabitados. Então, é realmente um novo planejamento. É uma área sísmica, uma área que precisa de um planejamento diferenciado para a recuperação daqui. Mas realmente é uma destruição muito grande. A gente está ainda até hoje, desde o terremoto, sem água. A água que a gente recebe na base é ou água engarrafada ou água bruta, que a gente tem que fazer a purificação até para o trabalho das nossas equipes, né? E não tem energia, então também é necessário esse trabalho de restabelecer esse serviço. Armin, era uma área residencial, comercial, mista? Que tipo de pessoas estavam aí? Em casa, trabalhando? Majoritariamente uma área residencial, e por ser litoral, muitos hotéis, né? E muitos prédios de veraneio, muitos apartamentos de veraneio. Então a cidade não estava tão ocupada assim. Foi numa quarta-feira que aconteceu. Foi exatamente no momento do jogo do Brasil, né, da quarta-feira passada, né? Então foi exatamente nesse momento do jogo. Então não tinha muita gente nas edificações. Isso ajudou com que, se esse terremoto fosse, por exemplo, num final de semana, o número de pessoas afetadas e de mortes seria muito maior. Uhum. Vocês estão aqui a 1 hora de Caracas? 1 hora de Caracas, um pouquinho menos. Um pouquinho menos. É lá naquela província, de La Guaira? Lá La Guaira, exatamente. Né? É que são 2 zonas. A parte mais central de La Guaira, próximo ao aeroporto também, que é o aeroporto que atende aqui a capital, o aeroporto internacional, e nós estamos um pouco mais afastados, se a gente olhando no mapa, nós estamos um pouco mais a leste do aeroporto. Nessa faixa, como eu falei, a cidade que nós estamos chama Carabalheda, mas é tudo muito próximo aqui, 30 minutos da outra área. Então, a gente também atende a emergência na parte central de La Guaira também. Entendido. Armin, você falou que você é bombeiro, né? Você já tinha passado por uma ajuda humanitária dessa, de um terremoto nessa magnitude? Já, é o 3º terremoto que eu já coordeno missões brasileiras, né? E também de outros que a gente coordenou ajuda desde o Brasil, né? Também trabalhando na coordenação. Mas a gente o Brasil tem essa capacidade, né, de enviar equipes para o exterior, então para vários tipos de emergência. O último terremoto, por exemplo, os nossos companheiros aí do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram para a Turquia, né? Isso. Eles estiveram naquele terremoto que aconteceu na Turquia. Então, o Brasil tem essas boas capacidades de atender a terremotos, que é uma emergência que a gente não tem no Brasil, mas a gente tem uma boa capacidade de atuação, incêndios florestais, inundações, já atendemos áreas afetadas por ciclone, como Moçambique. Então, a gente acaba tendo uma grande experiência, uma capacidade para isso, se juntando ao esforço internacional de apoiar países afetados por desastre. Você esteve também na Turquia e onde mais? Na Turquia eu não estive, eu coordenei a partir do Brasil, mas eu tive 2 vezes no Haiti, em 2010 e 2021. Entendido. Armin, há pouco, né, há uma semana atrás, nós conversamos com a cátedra da Universidade Federal. A gente tem pelo menos 2.000 venezuelanos aqui no Espírito Santo, sabe, Armin? E, de alguma forma, a gente quer ajudar essas missões humanitárias. O que vocês precisam? Como é que a população ajuda vocês? É muito importante que qualquer um que venha a ajudar, que ele faça essa coordenação, ou via governo, e no caso quem está fazendo esse intermédio é o governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, né? Que consegue identificar bem quais são as demandas para cá, porque não é só doar, você tem uma logística toda que você precisa fazer isso chegar aqui, o país também tem que ter condições de receber aqui, né? E tem alguns casos específicos onde algumas organizações aqui do próprio país podem ter conexão com algum grupo de pessoas ou de organizações do Brasil que podem a partir daí, então, também ajudar, né? Então, ontem, por exemplo, chegou um avião da Latam aqui com a ajuda de uma ONG brasileira. Então, só que é importante que haja alguma coordenação, seja via Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que vai fazer essa coordenação aqui com o país,
seja através, às vezes, de alguma organização da sociedade civil, terceiro setor, alguma ONG, aqui da Venezuela, que tem a capacidade de recepcionar isso. Entendido. Ô Armin, não vou tomar muito seu tempo não, queria te agradecer, viu, pelo testemunho. E a gente aqui, na verdade, agradece o seu empenho aí, viu? Não, que é isso, é nossa missão, é nosso trabalho, o Brasil tem capacidade de atuar e o desastre, ele não tem fronteiras, né, vidas a serem protegidas e salvas. Se nós nos comprometemos a isso, como eu, enquanto bombeiro e membro da Defesa Civil, e junto com os bombeiros e demais equipes que estão aqui, nós não estamos fazendo nada mais do que cumprir com o nosso trabalho. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês, hein? Obrigado. Bom dia para vocês aí. Bom dia.